Olá, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem contigo, eu sou o Gil e gostaria de partilhar contigo a minha perspectiva sobre 9 empresas do PSI 20, analisarmos aqui as ações desde a Mota-Engil a Navigator Company. Eventualmente estou a fazer este vídeo com mais ações para concluir esta análise desta semana antes do final da semana, falta apenas uma sessão para fechar o mercado e fechar esta semana. Sabemos que o mercado tem andado em altos e baixos, verificamos que hoje, mais uma vez, o PSI 20 entrou em terreno negativo, verificamos também que ao nosso lado vizinho, o IBEX 35, o índice espanhol, a perder aqui 0,57%. Sabemos que ontem tivemos uma sessão um bocadinho mais agitada no mercado norte-americano, em que tivemos o SP500 e outros índices norte-americanos a perder sensivelmente 1%. Atualmente falta ainda sensivelmente meia hora para abrir o mercado e temos pelo menos a perspectiva de um início em terreno positivo, já que ele está a valorizar neste momento 0,37% pelos contratos futuros. Se analisarmos aqui as empresas que mais valorizaram ou estão a valorizar nesta sessão, verificamos que é a Altri. Para quem acompanhou o mercado durante a manhã soube que era a Ibersol que esteve aqui a valorizar mais de 1,5%, no entanto tem havido aqui muitas mudanças e verificamos que atualmente é a Altri, a seguir a Ibersol. Há aqui uma recuperação por parte das ações dos CTT Correios de Portugal, o BCP também, que agora começa aqui a valorizar um bocadinho, e depois pelo lado menos positivo verificamos que atualmente a esta hora, sensivelmente 14 horas e 10 minutos, temos a EDP Renováveis a liderar estas desvalorizações em terreno negativo mais de 1,5%. E logo a seguir a Jerónimo Martins a perder mais de 1% após atingir novos máximos históricos e também estar a valorizar sensivelmente há 6 semanas acima da sua resistência de longo prazo. Vamos então analisar aqui os gráficos e ver o que é que pode acontecer. A minha análise, a minha partilha, a minha perspectiva é apenas a minha perspectiva, é uma opinião minha. Não deve ser levada como uma recomendação, atenção, devo frisar isso, que é muito importante. E é apenas para partilhar a minha perspectiva, analisares também com a tua análise e saberes como é que tu estás em relação àquilo que acabaste por fazer e também àquilo que realmente pretendes para cada título que acompanhas. Se analisarmos a Mota-Engil, sabemos que a Mota-Engil perdeu aqui esta zona relevante, a zona dos 1,31€. Zona de suporte, anteriormente serviu de suporte e aqui também. Sabemos que esta zona era relevante num muito curto prazo. Sabemos também que rompeu esta linha de tendência ascendente. Aqui uma quebra, há um ressalto, novamente uma quebra e tem havido aqui volume nas últimas sessões. Sabemos que houve aqui também uma informação de que a Mota-Engil comprou 500 mil ações a um preço de 1,39€. Sabemos também que hoje também existe uma notícia que a Mota-Engil emite 75 milhões em dívida sustentável ao retalho e oferece uma taxa de juros a 4,25%. No entanto, verificamos que este movimento de queda nesta zona com volume, eu diria que poderá haver aqui uma tentativa, eventualmente poderá aparecer dentro de 2 ou 3 dias a informação que houve aqui uma abertura de vendas a descoberto, os shorts. Isto porque, na minha perspectiva, sabemos que ao longo do tempo muitos investidores foram acumulando ações da Mota-Engil aqui, com uma perspectiva mais de médio e longo prazo. No entanto, já tivemos este movimento, voltamos a ter aqui um período lateral e possivelmente muitos investidores voltaram a reforçar ou iniciaram as suas compras da Mota-Engil nestes valores, na zona do 1,34€, eventualmente aqui na 1,38€, e agora poderá haver aqui alguém a tentar desafiar estes investidores e ver se eles saem do mercado, aumentando aqui a volatilidade nas ações da Mota-Engil em baixa. Isto pelo menos é a minha perspectiva. Sabemos que também em termos de tendência e de gráfico de longo prazo, também não temos nenhuma confirmação de tendência altista. Estamos num período de lateralização. Se reduzirmos ao gráfico semanal, tu verificas isso. Estamos aqui nesta parte, a estrutura do gráfico semanal é descendente, período lateral, não superamos o seu anterior topo, resistência 2,44€, e sabemos que estamos neste período a negociar também abaixo das médias móveis e nesta zona. Sabemos que aqui na parte inferior, na zona de 1€, sensivelmente 1,07€, zona de suporte mais relevante pelo gráfico semanal, e estamos nesta luta diária para ver o que é que vai acontecer aqui nesta zona. Eu diria que, embora esteja aqui a recuperar atualmente, tem havido aqui uma recuperação, já esteve aqui a perder 2,5%, atualmente sensivelmente 1%.
Eu diria que a zona mais relevante e interessante para vigiar para quem não entrou e eventualmente deseja apanhar para um possível trade de 2 ou 3 dias, poderá estar aqui nesta zona. 1.25, eventualmente até aqui mesmo, aqui muito próximo de 1,22€ por ação. Eu diria que aqui será o seu ponto decisivo se vai confirmar ou não esta zona para uma possível reversão. Se for, deveríamos ter aqui uma rejeição. Isto, quando eu falo de rejeição, é o preço cair e de repente haver compras, volume, aumentar aqui forte volume, como tivemos aqui, estes picos, e aumentar posteriormente também o volume neste arranque. E sem quebrar, haver aqui um respeitar e começar a sacudir, haver aqui uma volatilidade, maior volatilidade no mercado e começar a haver aqui compras na Mota-Engil. Sabemos que para já, se analisarmos esta estrutura a médio prazo ou a curto prazo, temos este movimento de alta correção, este movimento que teve aqui muitos altos e baixos, mas este movimento que eu estou aqui a assinalar a vermelho são os principais. Sabemos que temos aqui a resistência, aqui por esta linha de tendência, na parte superior, está-se a tornar uma resistência relevante, e sabemos que temos este movimento de A, B, C, D, E. Eventualmente poderá haver aqui uma mudança de comportamento. Não respeita corretamente as regras das ondas de Elliott, a contagem das ondas de Elliott, mas temos aqui uma ideia do que é que pode acontecer. Inicialmente, vamos ver então o que é que se passa se realmente estás interessado em vir aproveitar aqui estas quedas da Mota-Engil. Eu diria que será esta zona mais relevante para vigiar para um possível ressalto. Inicialmente aqui para esta zona de 1,30€, e depois vamos ver se faz aqui um duplo fundo ou um pivô. Vamos ver se faz isto. Vamos aqui até apagar isto, pôr aqui azul. Um duplo fundo seria assim, e respeitar e sair. Ou eventualmente, agora vamos pôr outra cor até, um pivô, que seria basicamente um movimento, uma pequena retração e um rompimento da cabeça. Fazendo aqui topo e um fundo, e depois um novo topo mais alto que o anterior. Paciência e aguardar para ver os próximos desenvolvimentos por parte das ações da Mota-Engil. Se analisarmos a nós, SGPS, verificamos que o título nas últimas sessões houve apresentação de resultados, caiu, fez aqui uma quebra, rejeitou novamente, respeitou aqui esta zona do seu anterior fundo realizado em 20 de outubro, nos 3,30€, vem aqui a respeitar, até eventualmente poderíamos agora colocar assim, respeitou uma vela sólida, com volume também, não tanto como nesta pressão que houve aqui nas 3 sessões, verificamos que houve aqui um aumento de volume, e agora estamos aqui na parte superior, numa zona de resistência, tem sido uma resistência de linha de tendência, de baixa. Para já, eu pelo menos gostaria que esta sessão ainda terminasse um bocadinho mais acima, revelar um bocadinho mais força. Verificamos que também ainda falta sensivelmente metade da sessão para fechar a sessão de hoje. O volume para já não é nada de especial, sabemos que necessitamos de construir aqui um movimento mais bonito. Se analisarmos o gráfico semanal, verificamos que estamos acima das médias móveis, já fez aqui o reteste 1 ou 2 vezes, e agora seria o momento dele arrancar e começar aqui a desafiar novos valores para nós. Eventualmente acima dos 3,48, 3,50, acima dos 3,50 poderá já haver aqui uma nova dinâmica do mercado, sabendo que temos aqui algumas, também a última resistência que tivemos neste movimento mais lateral foi no dia 28 de outubro, nesta zona dos 3,55€. Mas se começarmos a ganhar aqui força, poderá haver aqui uma mudança de comportamento, uma perspectiva mais positiva para a próxima semana. A nova base continua neste período mais lateral, novamente aqui neste range, agora num range menor, entre os 4,60 e aqui esta zona dos 4,75. Penso que nada de novo, verificamos que enquanto ele não criar aqui uma estrutura, não aparecer volume, embora esteja aqui a começar a aparecer um bocadinho de volume, verificamos que no gráfico semanal está aqui, retesta a média móvel, muitos investidores, ou alguns investidores, já que também não é um título que tenha aqui muita liquidez, poderão-se ter posicionado aqui no reteste, agora com o rompimento do máximo da sessão anterior, da semana anterior neste caso, cria aqui uma expectativa e chama mais a atenção de alguns investidores para entrar numa perspectiva de romper o seu anterior topo, e possivelmente poderão ter aqui o stop loss
abaixo deste mínimo, aqui nesta zona dos 4,53€. Para já, temos num período lateral, sabemos isso, nada está a invalidar o seu movimento de tendência ascendente, sabemos que estamos nesta zona dos 4,75€, zona que foi resistência anteriormente, em 2008, e vamos ver se consegue ainda criar um movimento, se romper aqui o topo e seguir o seu caminho, respeitar ainda, seguir um bocadinho e depois descansar um bocadinho mais acima, ou se teremos aqui um falso rompimento e depois ele começar a corrigir à média móvel e vir aqui um bocadinho mais abaixo, descansar para depois desafiar novamente esta zona dos 4,75€, 5€ por ação. Vamos então passar para outra ação, esta penso que também não há muito a dizer, Farol SGPS, que continua sem reagir, sem impacto. Verificamos que tem havido pouca volatilidade, pouco volume e nada a dizer mais enquanto ele não superar os 0,922, haver aqui uma vela sólida ou várias velas sólidas, não teremos nada de especial para já na Farol SGPS, tendo em conta que mais parece que deseja regressar novamente para os 0,891 e eventualmente até aqui para os 0,870. Vamos passar para a Ramada Investimentos. Vamos aqui a Ramada Investimentos e Indústria. Verificamos que nas últimas sessões tem vindo aqui neste range, continua a lateralizar aqui nesta zona. Nas últimas sessões tem havido aqui um aumento de volume, mas nada de especial, não temos impacto, não temos volatilidade e para quem deseja entrar, acho que para já não tenho aqui nenhuma perspectiva para este título. Nesta lateralização é melhor esperar para ver se cria novamente uma estrutura como tivemos anteriormente, topos e fundos ascendentes, movimentos mais amplos de correções e a tendência é explícita. Aqui não, período lateral, e ele poderá fazer aqui falsos rompimentos e depois cair, e eventualmente começar aqui a fazer mais ou menos isto. Eventualmente também poderá haver aqui um cenário positivo, é realmente ele começar aqui a criar uma estrutura de mercado ascendente e regressar novamente aos 7,50€. Vamos passar para a REN, Redes Energéticas Nacionais. As últimas sessões para a REN têm sido de correção, acaba por ativar esta figura que tinha aqui partilhado num gráfico de menor duração, que poderia ser ombro, cabeça, ombro. Vamos até aqui apagar esta perspectiva. Num gráfico de uma hora seria mais ou menos isto. Quebra em baixo, ele continua o seu movimento, fez os 100% dessa possível projeção, e vem cá parar abaixo e vem agora aproximar-se desta zona que tem mais relevância, pelo menos no movimento ascendente. Sabemos que esta zona dos 2,45€ foi uma zona que neste movimento de alta respeitou mais, ou pelo menos houve aqui uma confirmação, já que ele faz este movimento aqui nesta zona, retrai, respeita, cria novamente um impulso, vem aqui a respeitar, cria novamente um impulso e assim continua o seu movimento ascendente. E sabemos que nesta zona também apareceu o volume, tanto aqui como anteriormente aqui nestas zonas, e estamos a aproximar e verificamos que já houve na sessão anterior uma pressão vendedora, mas houve uma recuperação por parte das ações no final da sessão e hoje voltamos novamente a estar em terreno negativo e atualmente a valorizar a 0.20, embora porque 0.20 porque verificamos que ele fechou na sessão anterior a 2,49€ e abriu hoje a 2,50€. Vamos ver, eu diria que para quem acredita nas ações da REN, Redes Energéticas Nacionais, eventualmente aqui nesta zona, vigiar o que é que se vai passar, também no reteste à média móvel exponencial 200 períodos, e também poderemos aqui traçar um Fibonacci e ver que zonas são estas que estamos aqui a mencionar. Houve aqui uma reação então nos 50%, a área que eu estou aqui a mencionar está entre os 50% e os 60% de retração de Fibonacci, e ele poderá vir aqui até eventualmente o ideal, quer dizer, em queda, que ele não quebrasse os 2,43, que ele respeitasse aqui esta zona. E depois sim, poderá haver aqui uma mudança de comportamento, uma reação em alta, que poderá regressar novamente para esta zona 2,47€, não 2,54€, eventualmente aqui um bocadinho mais até 2,57€ por ação. Por isso, poderá haver aqui uma mudança de comportamento destes movimentos de queda, deste forte movimento de queda,
verificamos que não respeitou aqui as médias móveis, cruza as médias móveis, ainda não houve um ressalto como deve ser. Se estás a pensar numa perspectiva de muitíssimo curto prazo, deixa um gráfico de 1 hora e depois as mudanças que houver aqui, eventualmente um duplo topo ou um triplo topo, não, um duplo fundo ou triplo fundo seria o ideal. Eventualmente, se ele não criar esta figura, esperares por um ombro-cabeça invertido, poderia ser um sinal de possível reversão e aproveitares aqui um ressalto que poderia gerar aqui, vamos supor aqui nesta zona, até os sensivelmente 4%, um bocadinho mais, mas pelo menos essa perspectiva de curto prazo também poderá servir também para curto prazo e muito curto prazo, porque eventualmente alguns investidores poderão entrar para apanhar aqui um possível ressalto e outros poderão entrar aqui nesta zona, ou pelo menos ter aqui uma perspectiva de vigiar esta zona para continuar o seu movimento ascendente de curto prazo, médio prazo, para regressar ao seu topo, eventualmente por outros valores, dependendo da sua análise, da sua estratégia. No entanto, há uma coisa que devemos assinalar e ter em consideração, e vamos aqui apagar isto, é que nesta correção ele está a fazer 1, 2, 3, podemos ter aqui um movimento de 4 e depois 5 e confirmar aqui uma onda de baixo, uma figura, por exemplo, eventualmente uma figura de uma A, uma figura de correção da A, depois teremos B e depois novamente 5 ondas em queda para fazer o C. Por isso há alguma cautela e vamos aguardar se ele respeita esta zona ou se teremos depois um cenário menos otimista e convinha que ele não viesse a realizar, que seria ele não respeitar estas zonas. Isto seria o cenário menos otimista, que seria, já que tivemos aqui esta zona duplo fundo, faz este movimento, vem e depois desistir completamente, vir a negociar abaixo das médias móveis e regressar aos 2,27€. Seria o cenário menos otimista para as ações da REN, Redes Energéticas Nacionais. Semapa, continuamos a não ter nada de especial, está dentro deste range. Aqui hoje estamos a ter uma recuperação após ter criado este movimento acima das médias móveis. Verificamos que tem dificuldade em criar novos topos, um bocadinho mais acima, criar uma nova estrutura de mercado, como tivemos aqui. Estamos aqui nestes movimentos, um pequeno movimento, retração, novamente um pequeno movimento, retrai e novamente hoje estamos a ter uma valorização de 0,65%, o volume tem sido reduzido, tem sido ultimamente apenas 2.000 ações negociadas, estamos a falar de sensivelmente 25.000 euros. Vamos então analisar a Sonai. Esta também houve aqui notícias em relação aos seus resultados. A Sonai supera resultados pré-pandemia, com lucros de 158 milhões até setembro. No entanto, já estava aqui neste topo, verificamos que tínhamos partilhado aqui esta perspectiva de range, que não deveríamos entrar aqui nesta zona, estávamos em zonas de resistência, ele acaba por respeitar a média móvel, criar este movimento, também houve aqui volume e hoje acaba por corrigir após superar a barreira de 1€ por ação aqui. Sabemos que antigamente esta zona era de resistência, em 2019 foi esta zona que corrigiu, ressalto, criou resistência, caiu novamente e depois caiu ou seguiu o seu movimento de queda. Há aqui neste momento a quebra, sabemos que estamos com uma estrutura de mercado ascendente, verificamos que temos uma linha de tendência de médio prazo, estamos afastados das médias móveis, estamos afastados desta linha de tendência, eventualmente também poderíamos traçar, vamos aqui assim, pegando no extremo aqui, estamos aqui a bater no canal, na parte superior deste canal, pelo gráfico semanal, vamos colocar também uma linha preta, sabemos que temos uma linha de tendência ou uma linha de referência, porque só temos aqui 2 toques, pegando neste topo e este topo, sabemos que esta zona 1,05€, 1,07€ também poderá ser de resistência para as ações da Sonai SGPS. Sabemos que quando o preço da cotação aumenta também acaba por haver menos volume, mas estando dentro da média daquilo que é negociado. Houve aqui este volume, houve aqui esta euforia de possíveis resultados, também quebrou esta zona de que poderia servir aqui um canal. Vamos aqui até apagar isto, já que ele rompe em alta, rompe também esta zona de lateralização e agora é esperar. Já houve aqui um impacto logo hoje na ordem dos 3%, recuperou, está atualmente a perder sensivelmente 1%,
mas devemos também ter em consideração como é que está o gráfico. Agora, semanal, para já não podemos dizer que existe aqui muito alarme, embora esteja aqui em área para o oscilador RSI, estocástico, o mensal, esse sim. Há o primeiro cruzamento, está acima, está nesta zona, e vamos ver se ele vai aqui, então, até o final deste mês ainda continuar neste período de lateralização, aguentar esta zona dos 98, 97, eventualmente até os 1,05€ e que permaneça aqui este mês de novembro entre esta faixa de preço. Vamos passar então para a análise da Navigator Company. Este período lateral não respeitou, caiu, regressou à média móvel. Vamos sacar isto daqui, tirar isto daqui. Se analisarmos então, a tendência mantém-se, a tendência de muitíssimo curto prazo também se mantém. Este movimento impulsivo, correção, muitos poderiam pensar em novas compras apenas acima deste anterior topo, com o stop loss abaixo do mínimo que ele fizer aqui. Ele poderá vir aqui a subir. Quando houvesse aqui um rompimento, poderia ser um sinal de compra, seria uma compra por continuação de tendência altista. Para já, penso que comprar aqui nesta zona eu penso que não deveria ser. Verificamos que esta semana estamos a ter correção, já na semana anterior também o tivemos, e deveríamos aguardar mais um bocadinho, ver o que é que ele faz. No mensal também verificamos, parou aqui nesta zona em que era um suporte de linha de tendência, virou a ser a resistência anteriormente aqui, novamente aqui, e devemos aguardar, já que também temos muito próximo desta possível resistência de 3,59€. Claro que ele poderá criar aqui a oportunidade e vamos ver. Sinceramente, não acredito que haja aqui um risco-benefício que seja interessante para os investidores se respeitarem esta possível tendência. Esta zona de resistência não existe aqui um risco-benefício aceitável. Estarias a arriscar para ganhar apenas 0,88. Por isso, vamos ver se ele cria aqui um outro sinal que possa criar aqui um stop loss eventualmente mais curto, para podermos ter aqui um risco-benefício de 1 para 1, 2 para 1, pelo menos isso no muito curto prazo. Se tiveres aqui uma perspectiva mais de médio e longo prazo, esta análise não fará sentido. Sim, poderás comprar em qualquer lado que tu entenderes e colocar depois o stop loss também numa zona que tu consideres relevante e que, caso quebre, não faça sentido. Se para ti as ações da Navigator Company, caso venham a quebrar novamente os 2,30€, não fazerem sentido para ti, deveria ser a zona onde deverias ter o teu stop loss, pelo menos a ideia de desfazer delas, se realmente não quisesses. Embora esta zona, estou a dar aqui uma zona de exemplo, embora esta zona serviu de suporte e anteriormente esta aqui. Se eventualmente estás aqui com uma perspectiva mais de curto, médio prazo, mas deixar também respirar mais o preço, esta zona dos 2,80€ poderiam servir de suporte, mas cada um terá a sua maneira de analisar o mercado e também do risco face à exposição que se propôs às ações da Navigator Company. Por isso, alguma cautela. Desejo-te uma boa semana de trading, o que resta dela. Hoje quis fazer um vídeo a contemplar estas 9 empresas do PSI20 para que até ao final da semana possas também analisar com os gráficos as tuas posições, fazendo uma análise à minha perspectiva em relação à tua e certamente fazeres uma boa gestão, seres disciplinado e ter alguma cautela. Sabemos que no mercado norte-americano tem havido correções, poderemos vir a ter novas correções na próxima semana e por isso é que eu apelo a muita cautela e alguma serenidade. Desejo então uma boa semana de treino. Tchau.